Olá pessoal, sou a Jaqueline, esse é o canal Estante Alada e hoje eu estou de volta para trazer os melhores livros que eu li no ano de 2022. Eu gosto muito desse vídeo, gosto de assistir porque eu tiro boas ideias e gosto de fazer porque é aquele momento que eu dou uma olhada na minha estante, faço uma retrospectiva de tudo que eu li durante o ano e faço uma peneira dos melhores, na minha opinião. Obviamente, teve muitos livros bons que não estão aqui nessa seleção. Talvez amanhã eu arrependa de não ter trazido aqui. Mas eu vou ter a oportunidade de falar sobre eles aqui ainda no canal. Então está tudo certo. E eu escolhi, dentre esses livros, 12 livros que destacaram, assim, que foram muito importantes para mim em algum momento. E eu vou logo começando com vocês. Eu vou pular aquela parte, dê o joinha, se inscreve, compartilha, porque eu acho que vocês já sabem. E vou começar com um livro que foi, assim, uma grande leitura, um livro curto, mas foi uma grande leitura. Infelizmente, eu não tenho ele, o livro físico, só tenho no Kindle, que é o livro A Jornada de um Escravo Fugitivo, do Frederick Douglass, que é uma autobiografia. Não sei se está dando para vocês verem direito, porque a luz aqui não está muito boa. Mas, enfim, esse livro vai contar a história do Frederick. Ele nasceu escravo, logo cedo foi separado da mãe e viveu aquele horror da crueldade que os escravos viveram lá nos Estados Unidos. Em um dado momento da vida dele, ele tem a oportunidade de aprender a ler. Com muito esforço, ele aprende a ler. E desde aquele momento parece que deu um estalo na cabeça dele. Ele começou a enxergar as coisas que antes ele via de uma forma e depois ele foi vendo de outra e começou a perceber que aquilo ali que ele estava vivendo, que as pessoas que eram parecidas com ele, não era uma coisa certa, não estava certo aquilo ali, aquele momento de escravidão, de crueldade, de muita maldade. E ele resolve mudar a vida dele, de certa forma, né? Ele resolve fugir. E ele se torna um dos grandes abolicionistas, um dos maiores abolicionistas lá nos Estados Unidos. Uma história surpreendente, é difícil, né? Mas muito importante, necessário. E é uma grande leitura. Eu fiquei muito feliz em ter lido esse livro, porque eu não conhecia. Foi por acaso que eu achei esse livro e comecei a ler. Vale muito, muito a pena. Muito a pena mesmo. Gostei muito desse livro. Ele é um livro curtinho, mas grande em bagagem, né? O outro livro que eu gostei muito, e esse também foi um soco no estômago, que foi o As Boas Mulheres da China, da Xin Han, que tá caindo aqui, da Xin Han. E assim, gente, que livro fenomenal. A Xin Han, ela foi uma jornalista que durante o final da década de 80 e até 1997, ela colhia depoimentos de mulheres de várias idades, de várias condições sociais. E ela tinha um programa que chamava A Brisa. Esqueci o nome do programa dela na rádio. Mas nesse programa ela teve contato com várias mulheres e narrou várias histórias. E são histórias muito tristes, muitas delas muito tristes, assim, de esmagar o coração mesmo. Histórias de abuso, de autoritarismo, de desencontros, de idas e vindas. Logo após a Revolução Cultural da China e durante a Revolução Cultural da China, muitos casos se passam nesses períodos. E é impressionante. Depois eu li um outro livro que se chama O Labirinto das Palavras, que conta que a Xin Han, tem uma das crônicas, é um livro de crônicas, em uma delas a Xin Han, conta que a Xin Han ela foi para Londres, e porque ela não podia publicar esse livro aqui lá na China, e em dado momento ela foi assaltada, um homem corpulento de mais de 2 metros de altura, ela é uma chinesa meio mignon, assim, ela lutou bravamente com esse homem, ele batia nela, batia na cabeça, batia nela, e ela lutou bravamente segurando a bolsa dela. E quando ela gritava, as pessoas começaram a aparecer, e a polícia chegou e perguntou para ela por que, ela não abandonou a bolsa, e aí ela falou que não podia, porque tinha um livro lá dentro. Para ela era difícil explicar, mas o manuscrito desse livro aqui, tudo que ela escreveu à mão, não tinha cópia, estava lá dentro. Então, ela queria proteger aquilo com todas as forças, porque aquilo não é esse livro, é com todas as forças, porque as histórias aqui são de uma preciosidade. Ela escreve com delicadeza, mas com muita dor na alma. Muito bom, recomendadíssimo. Super recomendo mesmo. O próximo livro não é um livro que agrada a todo mundo, mas deu um quentinho no coração, que é
Mulherzinhas, da Louise May Alcott, eu acho que é assim que é o nome dela, que eu li nessa edição aqui da Melhoramentos. Aliás, eu li mais no Kindle, mas boa parte eu li aqui também, que é um livro todo ilustrado, maravilhoso. E aqui nós vamos ter a história das irmãs March, são 4 irmãs, que estão na fase de entre criança, pré-adolescência e adolescência, né? São as 4 irmãs. E elas vivem ali com a mãe. O pano de fundo da história ali que se passa na Guerra Civil. E o pai dela está na guerra, então as 4, juntamente com a mãe, tenta viver da melhor forma, tenta sobreviver, porque as coisas são muito difíceis para elas, é muita dificuldade, mas aqui é narrado mais o cotidiano dessas meninas, briguinhas entre irmãs, histórias de carinho entre elas também, brincadeiras, e momentos muito difíceis também. Assim, nada demais, né? O cotidiano delas, como eu disse, mas foi um livro que falou muito comigo. Talvez, gente, livros têm coisas muito pessoais, né? Talvez seja porque eu não tive irmãs e eu gosto muito de histórias com irmãs, então está entre os meus queridinhos aqui. Eu gostei muito, uma indicação do 1001 Livros para Ler Antes de Morrer, e eu adorei. Próximo livro aqui foi um livro também, assim, que saiu da minha zona de conforto, porque é um estilo que eu não costumo ler. Aliás, acho que eu nunca tinha lido um livro nesse estilo, e eu gostei muito, muito mesmo. Sei que tem filme e ainda não tive a oportunidade de assistir, que é o livro Bravura Indômita, do Charles Portes. É um livro incrível, que vai contar a história da Matt Ross, uma menina de 14 anos, que um belo dia ela recebe a notícia que o corpo do pai dela está em outra cidade, uma cidade muito distante, e o que ela sabe é que o pai dela saiu de casa para comprar pôneis, juntamente com um homem lá, o Tom Shaney, que era um homem que apareceu lá no rancho deles, lá um dia, morto de fome, e o pai dela ficou com dó dele e deu comida e abrigo, e ele levou esse homem para poder ajudar ele na compra dos pôneis. Só que esse homem deu um tiro no pai dela, né? Matou ele, roubou $150, 2 moedas de ouro e o cavalo do pai dela. E ela fica indignada com isso e vai atrás desse homem. Ela atravessa o Velho Oeste, a história se passa nesse período, atravessa o Velho Oeste atrás de vingança. Ela procura homens para ajudar ela ir atrás desse homem aí. Só que ela quer ir junto. Ela quer pagar por isso, mas ela quer ir junto. É uma história assim de muita bravura mesmo. A menina é determinada, corajosa. Gostei bastante desse livro e eu preciso assistir o filme muito. Próximo livro que eu trago aqui é um livro que eu já comecei a ler em outra oportunidade, e só que não terminei, e eu comecei do zero novamente, que é a autobiografia do Benjamin Franklin. Eu tinha visto uma resenha sobre esse livro num canal de um rapaz que falava sobre finanças, empreendimento e tal, e eu fiquei interessada em ler esse livro. E esse livro, gente, é fantástico. Aqui o Benjamin Franklin conta a sua história de vida. Logo na infância, o pai dele queria ensinar para ele algum ofício, então levava ele em vários locais para ver se ele se interessava por algum sapateiro. O pai dele fazia velas e levava ele para alguns lugares, mas no final das contas ele acabou trabalhando com tipografia juntamente com o irmão mais velho, e ele era muito inteligente, muito esperto, ele amava ler, e ele gastava o dinheiro dele com livros, e as horas vagas dele ele lia muito, e ele se tornou muito inteligente, e algumas coisas ali entre ele e o irmão não deu certo, então ele, acho que com 15 anos, acho que 15 ou 17, mais ou menos nessa faixa etária aí, ele sai de Boston, ele nasceu em Boston e vai para Filadélfia sozinho, e lá ele encontra pessoas às vezes não muito legais, que tentam passar a perna nele, enfim, mas aí ele vai sozinho para lá e ele constrói a sua vida, um homem visionário, empreendedor. O interessante é que eu achava, na minha cabeça, ele já foi presidente dos Estados Unidos, mas ele não foi. Ele chegou a ser diplomata na França, né, e no nome dos Estados Unidos, morou muito tempo na Inglaterra também, mas foi um homem muito visionário, abriu bibliotecas, fez estudos com eletricidade. Esse livro é fantástico. Só leiam, uma história de vida que vale muito a pena conhecer.
Próximo livro aqui também saiu da minha zona de conforto, um livro muito diferente mesmo, mas que falou muito comigo, que é o livro Querida Combine, da Sayaka Murata, uma escritora japonesa. E aqui nós vamos ter a história da Keiko. Keiko é uma mulher de 36 anos, nunca se envolveu em nenhum relacionamento amoroso, e ela trabalha numa Combine. Até aí tudo bem, o problema é que a Combine é aquelas lojinhas de conveniência, que a maioria das pessoas que trabalham ali são estudantes, né? Está na fase da faculdade, ou então uma pessoa que quer complementar a renda, como uma dona de casa. E ela foge desses padrões, ela já estudou, já formou, e ela gosta de trabalhar nessa Combine, e ali ela é feliz da maneira dela. Os horários dela são pautados pelo horário de trabalho dela, tudo na vida dela se encaixa ali com a Combine. E isso incomoda algumas pessoas, a família, a sociedade em si, porque ela não se encaixa nos padrões. E é essa reflexão toda do livro. É um livro simples, uma história simples, mas que tem uma reflexão muito grande por trás. Gostei muito, muito mesmo. Tá entre os meus favoritos, com certeza. Um outro livro aqui que me agradou muito, muito mesmo, foi o livro A Vida que Ninguém Vê, da Eliane Brum, que ganhou o melhor livro reportagem, o Jabuti de melhor livro reportagem em 2007. Eu vou fazer um adendo aqui que geralmente eu não gosto muito dos livros que ganharam o prêmio Jabuti. Isso é uma coisa muito pessoal, não sei. Talvez eu não pense como uma crítica literária. Talvez não, com certeza, né? Mas esse aqui é diferente, talvez por ser uma não ficção, né? É um livro que traz histórias de pessoas anônimas. A Eliane Brum procura o extraordinário dentre essas pessoas anônimas. São pessoas comuns do dia a dia, mas pessoas que trazem muito sofrimento. E ela escreve com uma delicadeza, ela escreve com o coração. A escrita dela é maravilhosa. E histórias como, por exemplo, de um homem que era carregador de malas lá no aeroporto Salgado Filho, lá em Porto Alegre, que trabalhava durante anos carregando malas de pessoas que iam e vinham, e ele nunca pôde voar. O sonho da vida dele era pegar um avião e voar, subir e ver as nuvens, enfim, era o sonho da vida dele, mas ele nunca tinha conseguido realizar esse sonho. Histórias assim, sabe? Histórias difíceis, histórias tristes, história com muita dor, mas escrito de uma forma delicada. Eu lembro que quando eu estava lendo esse livro, paralelamente eu estava lendo um livro que se chama... Esqueci o nome. Como se encontrar na escrita, Escrita Afetuosa. Era mais ou menos esse o título. E a autora daquele livro fazia menção a esse livro. Eu fiquei muito feliz, porque eu estava lendo no exato momento, os dois simultaneamente, né? Hora eu lia um, hora eu li o outro. E quando ela falou isso, eu pensei, realmente, é um livro que toca a alma do leitor. Vale muito a pena. Livro maravilhoso, maravilhoso. Próximo livro aqui, que também foi uma grata surpresa para mim, foi A Jornada de Felícia, do William Trevor. Esse livro aqui foi uma recomendação do 1001 Livros para Ler Antes de Morrer. E assim, gente, foi uma grata surpresa. É um suspense psicológico. Aqui nós temos a história da Felícia. A Felícia mora numa cidadezinha pacata da Irlanda, bem no interior. É uma moça muito ingênua. E ela se engravida com 17 anos. E a única coisa que ela sabe do pai da criança dela é que ele trabalha numa cidade, trabalha em Londres, né, na Inglaterra, e ela resolve sair, quando ela descobre que ela está grávida, ela dá o jeito dela e resolve sair da Irlanda rumo à Inglaterra para encontrar esse jovem. Só que chegando lá, ela encontra um homem de meia idade muito esquisito mesmo. E esse homem propõe ajudar ela, e só que nessa ajuda dele paira uma tensão. O leitor nunca sabe se ele vai realmente ajudar ou se ele vai causar algum mal para Felícia. Então tem aquela questão nebulosa, uma tensão no ar, fiquei o tempo todo presa na leitura, porque eu queria saber o que ia acontecer. Gostei bastante dessa escrita, foi uma grata surpresa mesmo. Quero ler mais livros desse autor, com certeza. O outro livro que foi um dos melhores do ano para mim, eu chamo ele de caixinha de bombom. Ele é uma caixinha de bombom.
para ser degustado. Sabe aqueles bombons finos que você coloca de um a um na boca e ele derrete na boca? É esse livro, que é o livro Uma Ilha Chamada Livro, Contos Mínimos sobre Ler, Escrever e Contar, da Heloísa Seixas. Foi meu segundo contato com a Heloísa Seixas. Já li um outro livro que eu gosto muito, que chama O Prazer da Leitura. E esse aqui ganhou meu coração. A gente que é leitor, às vezes, histórias que falam sobre ler, que conta sobre bibliotecas, que conta sobre livrarias, sebos, enfim, coisas assim nesse estilo. Toca o leitor, de certa forma, aquele leitor que gosta mesmo de ler, que é um leitor voraz. Então foi um livro que me tocou muito, ela escreve com muita delicadeza, é dividido em três partes, né? Primeiro ler, depois escrever, depois contar. E aqui tem uma seleção de contos mínimos que ela escreveu durante 10 anos na imprensa, né, em vários jornais, veículos de comunicação. Mas é tão fofo, gente. Que livro maravilhoso, delicado. É aquele livro que você senta, quer ler e fica com uma dosinha para não acabar, um aperto no coração, porque você não quer que acabe nunca. Maravilhoso. Eu amei esse livro, amei, amei. Super recomendo. E quando eu recomendei esse livro aqui no canal, algumas pessoas leram e depois vieram me falar que adoraram o livro. Fiquei muito feliz com isso. Próximo livro aqui tinha que ser do meu querido Tolstói, que é Padre Sérgio. Eu vi depois que algumas pessoas não se identificaram muito com esse livro, mas eu gostei muito desse livro. Eu sou suspeita, eu amo Tolstói, né? E aqui nós vamos ter a história de um rapaz, que eu esqueci o nome dele nesse momento, que é o Stepan Kasatsky, nome super difícil, né? E esse rapaz, ele tem uma carreira muito promissora no exército, ele tá querendo subir nessa carreira, e em um determinado momento ele conhece uma jovem da alta sociedade, e eles se dão super bem, e eles resolvem se casar. Só que ele acaba sabendo uma coisa dela, e isso mexe muito com ele, e ele decide um mês antes do casamento romper com isso, romper com o noivado, e ele resolve seguir o caminho dele. Ele resolve ir para um monastério, dedicar a vida dele à vida de monge, né, no caso. E ele resolve se isolar. Ele que foi sempre orgulhoso, ele que sempre queria destacar em tudo que ele fazia, ele queria meio que se isolar de todo mundo, né? E só que algumas provas aparecem no caminho dele. E muito difícil para ele. E aí tem toda aquela questão psicológica conflitos psicológicos que o Tolstói gosta de colocar em seus livros, né? Aqui não foi diferente também. E um dado interessante aqui que ele faz altas críticas assim à Igreja Ortodoxa na vida pessoal dele. Ele rompeu com a igreja acho que excomungou ele tinha muitos questionamentos com relação à igreja, então ele faz essas críticas aqui. Um livro muito interessante, curto, gostei muito, 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 recomendo, embora não sei se todo mundo vai gostar, assim como eu. Próximo livro maravilhoso, foi minha última leitura do ano, também é uma indicação do 1001 Livros para Ler Antes de Morrer, que é Os Noivos, do Alessandro Manzoni. Esse livro é um livro muito importante para a literatura italiana, é um clássico, né? E esse livro aqui a gente vai ter a história da Lúcia e do Renzo. A história se passa no século XVI, embora foi escrito no século XVIII, acho que foi isso mesmo. E Lúcia e Renzo, eles estão querendo se casar. O Renzo tem uma pequena propriedade, ele é tecelão, e eles resolvem se casar. No dia do casamento, eles procuram o padre, né, o Dom Abbondio, um nome difícil. E só que quando o Renzo procura ele, perguntando sobre o casamento, se vai ser realizado e tal, ele fala não vai ser realizado, ele se recusa. E aí é aí que as coisas acontecem. Por que ele recusou? Ele foi ameaçado de morte por um poderoso ali da cidade, que não queria que eles se casassem, porque ele se encantou por Lúcia. E ele ameaçou o padre que se ele casasse, algo ruim ia acontecer com ele. E a partir daí foram só perseguições na vida desses dois, desventuras, traições, perseguições. Um momento aqui da história se passa a peste negra, né? Acontece a peste negra que
várias pessoas foram dizimadas lá na Itália, conta esse momento histórico aqui, muito triste, guerras, perseguições, enfim. É um livro muito, muito bom. Eu gostei muito mesmo. Tem uma outra edição, essa minha edição aqui da editora Abril, mas tem uma outra edição aí, acho que da Nova Alexandria, editora, não tenho certeza, que tem mais de 700 páginas, tem quase 700 páginas. Esse aqui é menor, mas as letras são bem curtinhas e eu adorei. Valeu muito, muito a pena. Próximo livro aqui que eu vou trazer também é suspeita, né, gente? Suspeita. Ressurreição do Tolstói. Adorei também. Foi um dos primeiros livros que eu li no ano de 2022. Foi uma leitura fantástica. Aqui foi o último livro que o Tolstói escreveu na vida. Aqui nós vamos ter a história do... Eu sempre esqueço os nomes, não tem jeito, gente. Do Nekhludoff, que é um rapaz da nobreza. Ele tá ali no tribunal, ele tem que servir ali o tribunal, né, julgar. E dentre esses julgamentos aparece uma moça. E logo de imediato ele reconhece ela. Essa moça trabalhou com as tias dele no passado e ele teve um envolvimento amoroso com essa moça. Acontece que ela virou uma prostituta e ela, acho que é Maslova o nome dela. Ela virou prostituta e ela estava sendo acusada de matar, de envenenar um cliente e roubar. Essa era a acusação que pairava sobre ela. E ele vendo aquilo ali, ele começa a se sentir angustiado, porque ele se acha culpado pelo que está acontecendo na vida dessa moça. Então ele vai fazer de tudo para poder resolver essa situação. Um livro incrível que também traz aquela questão psicológica, né? Aqueles conflitos psicológicos, qual o sentido da vida, sabe? E tem também questões sociais, vai fazer críticas também ao sistema carcerário, jurídico, enfim. Eu achei esse um livro maravilhoso. Leiam Ressurreição, maravilhoso. Então, são esses os melhores do ano. Não está em ordem de preferência. Gostei de todos esses livros. Me contem aqui embaixo quais foram os melhores livros que vocês leram no ano de 2022. Espero muito que vocês tenham gostado. Eu fico por aqui. Espero vocês numa próxima. Beijo grande. Até mais. Tchau, tchau.